internacionais para o desenvolvimento e proteção da família na Organização dos Estados Americanos. Muito obrigado. Acho que eu vou deixar esse de lado aqui. Deixa eu ver o tempo. Deixa isso aqui, passa um minutinho. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria estar aqui nesta manhã. E mais uma vez, uma alegria também estar com a pastoral familiar e encontrar aqui, inclusive, tantos amigos, né, de tantas viagens que andei fazendo pelo estado também, encontrando tanta gente boa. É uma alegria revê-los também aqui. Saúdo não somente aqui os nossos bispos e padres, mas também a todos aqueles que vêm cuidando desde que cheguei aqui, especialmente a Dona Ana, que me fez o convite tão carinhosa e cuidando também de mim. Muito obrigado. Também não está aqui presente, mas como sempre se filma, agradeço a minha esposa, né? Aqui quando se fala dos títulos, nunca se fala um pouco disso, mas, né, eu sou casado e tenho 4 filhos. Lá em casa tem uma creche, o mais velho tem 9 anos de idade, né? Então para você ver como estamos lá realmente investindo nessa criançada. Bom, o tema que me é colocado, e por isso tenho viajado, né, para falar sobre um tema que para muita gente parece espinhoso, um tema polêmico. No meu entender, não há nada de polêmico. É uma ideologia e, como tal, nós encontramos ideias que precisam ser esclarecidas ao povo que não compreende o que está acontecendo, né? Então, aqui é o meu campo. Por quê? A minha fala, ela tem por base um estudo pessoal, um estudo sobre essa temática há muito tempo, não é de agora, né? Fazem 7 anos, inclusive, que venho falando desse tema. Obviamente, no início não era conhecido, né? Hoje, rodando o Brasil, rodando os estados, então, naturalmente, as pessoas vão conhecendo um pouco melhor também essa temática. E também a percepção de quem já está na educação há algum tempo, e por ver dentro da educação esse tema sendo colocado de forma silenciosa. Então veja, eu fui diretor do Colégio de São Bento de São Paulo, e quando estive no Colégio de São Bento de São Paulo como diretor, recebia materiais também do executivo, materiais inadequados. Não inadequados simplesmente na concepção católica, inadequado também na concepção do bom senso. Quando você nota aquilo chega para os jovens, para as crianças, você nota que não corresponde à idade de uma criança que está em desenvolvimento psicológico, e aquilo tem uma interferência, e tem uma influência, e tem consequências, né? Então, a visão de um educador, que também já estive dentro da Secretaria de Estado de Educação, trabalhando nessa Secretaria de São Paulo, e que vi políticas públicas sobre este mesmo assunto. Então, o que eu quero apresentar aos senhores aqui são fatos e dados. Ao final, eu coloco na apresentação alguns textos para aqueles que queiram procurar estudar também sobre o que a igreja também falou sobre o assunto. Mas eu quero recorrer especialmente a um estudo com base naquilo que escreveram de gênero. E quem escreveu de gênero? As próprias pessoas que criaram ou que forjaram, deram liga a esta ideologia. Isso que é importante dizer, porque às vezes uma reportagem ou outra que eu vou dar, as pessoas perguntam: o que o senhor acha? Não, eu não acho nada. Eu li o livro das pessoas que escreveram sobre gênero, que acreditam nessa questão. Então eu vou simplesmente apresentar o que elas falam, porque a maior parte da população não vai ler, por exemplo, Judith Butler, John Scott. E como não vai ler, você apresenta, é importante, porque eu estou apresentando como se fosse, digamos, o Papa, né? O Papa do tema, porque Judith Butler é o marco, e virá ao Brasil em setembro, inclusive, pela primeira vez estará no Brasil, passará na Bahia, São José do Rio Preto e Brasília. Por quê? Porque ela virá ao Brasil. No meu entender, como o Brasil disse não e continua dizendo não à ideologia de gênero, é um atestado de derrota daqueles que estão tratando dessa temática e querem trazer o seu ícone para realmente tentar impor à nossa nação esta ideologia. Então eu pretendo aqui explicar um pouco sobre ela, e obviamente ao final eu vou
não sei se vou ter tempo para poder responder a questões dos senhores, eu vou procurar ser o mais enxuto possível. Ok, então aqui eu já coloco logo no início Judith Butler, né? Aqui está o livro dela, Gender Trouble, ou seja, o problema de gênero, que podem pesquisar na internet e adquirir. É um livro complexo, é um livro, ela não segue uma lógica. Judith Butler, ela é, apesar de você conseguir entender uma ordem nas ideias, é um livro difícil de leitura. A gente pode entender que é quase um livro de filosofia, mas eu logo no início digo, gênero, na concepção de Butler e do que é a ideologia de gênero, não é uma filosofia e não é uma ciência, é uma ideologia. Ela não tem um fundamento, uma base científica, jurídica, filosófica, senão realmente ela retira de autores anteriores a ela, como Foucault e tantos outros, ela vai retirando essas ideias e então dá o seu marco ali. Ela vai juntando, fazendo uma colcha de retalhos até realmente dar a forma do que é a ideologia de gênero. Eu vou então falar o que Butler fala do que é gênero. Quantos gêneros existem? Gênero quer implantar o homossexualismo? Senhores, atentem agora aqui. Não. É um não retumbante. Esta senhora mesmo diz isso. Não sou eu que estou dizendo. Por que não é? São assuntos diferentes. Isso não é uma questão de não querer entrar nesse assunto por qualquer receio, pessoal. Absolutamente. É porque o que é gênero? Gênero é autoconstrução da sua identidade sexual. Autoconstrução da sua identidade sexual livre da biologia. Então, você tem uma biologia, mas ela é apenas a natureza. O que é o gênero, então, para Butler? Gênero é aquilo que você constrói. E você pode construir a sua sexualidade completamente livre da biologia. Isso é muito importante entender. Por quê? Quantos gêneros existem, então? Tantas quantas forem as pessoas no planeta. Ela diz isso. Ela própria diz isso. Então, quantas pessoas tem no planeta? Não sei quantas bilhões de pessoas? Então, quantos gêneros podem existir? É multigêneros. Então, vocês estão imaginando apenas o seguinte: homem, mulher e homossexual. Para ela, isso tudo é uma construção. Heterossexualidade ou homossexualidade é tudo uma construção. Você realmente tem que retirar isto, porque a pessoa ela pode se identificar num determinado momento ou num determinado segundo com um determinado gênero, mas isso não significa que seja gênero. Gênero é indefinível para Butler. Para ela realmente é indefinível. Pelo menos eu acho que é melhor deixar essas daqui da frente apagadas para poder enxergar, né? Aqui eu inclusive coloco um trecho de um vídeo dela, né? Ela mesma coloca: então dizer que o gênero é performativo é dizer que ninguém pertence a um gênero. Eu não vou aprofundar o que significa a noção de performatividade no livro da Judith Butler. É um termo, digamos, até complexo, mas o que importa é entender o seguinte: é que quando se fala de gênero, os senhores vão imaginar o seguinte: mas gênero não é gênero humano? Gênero masculino e feminino? Não. Historicamente, nós temos a Conferência da Mulher, a Conferência de Pequim, nos anos 94, 95, 94 teve Cairo, e ali então há uma manobra, vamos dizer desse modo mesmo, dentro da conferência, para, a partir dessa palavra, mudar o seu conceito de sexualidade. Gênero não foi criado nos anos 90, gênero não foi criado por Butler, gênero foi criado nos anos 50 e 60, especialmente com John Money. É essa pessoa quem vai dar, digamos, aquilo que é gênero, só que ele não pega força no início, ele tem força com Butler. Butler é o marco, está viva essa senhora, né? Então ela é a pessoa que realmente vem no mundo falando, e com ela muitas outras que foram também adentrando nessa nova terminologia. Com qual objetivo? Mudança de sexualidade, clara e evidente. Isso é o que eles propõem, estão nos livros dele. Aqui coloco uma citação importante de um livro também que retirei,
Kate Millett é uma outra pessoa bem importante, anterior a Butler, dos anos 60 também, e Sulamit Firestone também. Essa senhora é importante por quê? Vejam bem o que ela diz, né? A família está baseada na restrição da sexualidade aos parceiros casados. Restrição, senhores, quando eu digo o seguinte, você está restrito à sexualidade no casamento, tem um sentido pejorativo. Restrição aqui, ela tem um sentido quase como dizendo assim, puxa, que pena que você realmente está restrito, você não é livre dentro de um casamento, você tem que se libertar, né, destas amarras. Ela mesma diz isso no seu livro. A eliminação da família será acompanhada da libertação da sexualidade de quaisquer restrições em relação ao número de pessoas na relação sexual, ao sexo delas, né, os tipos de sexo, a idade também, você romper a barreira, ela diz isso muito, né? A questão do incesto, da pedofilia cai para a Sulamit Firestone. Para ela isso não existe, para isso foi uma construção e um tabu da sociedade. Então ela exige uma reversão a uma pansexualidade desobstruída. Aqui um problema claro. Atentem que isso daqui não é para nós que estamos nessa plateia, isso aqui é para jovens, para crianças. Por quê? Porque se tiverem psicólogos aqui, poderiam com certeza me auxiliar na exposição. Ou seja, o pouco que eu estudei na universidade de psicologia, dos anos que aprendi, a criança passa por fases de desenvolvimento. E dependendo das influências que ela possa, as interferências que ela tenha nesse desenvolvimento dela, ela vai ter um caminhar diferente de outros. Então depende daquilo que você vai dar para esta criança, né? Independentemente de região, de país, aquilo que ela recebe. Muito bem. Então, eu cito sempre Firestone por quê? Apesar de ser anterior a Butler. Porque a concepção dela de sexualidade não corresponde, não é ao cristianismo, não corresponde à antropologia de homem, de constituição de pessoa. Porque você reduz sexualidade à genitalidade. Você está reduzindo a pessoa a simplesmente tenha prazer, mas ao menos, pelo menos, se proteja. É isso que é sexualidade? Cadê a dimensão afetiva, a dimensão transcendental? Os relacionamentos não são relacionamentos entre pessoas, e sim entre coisas. Isso daqui é uma concepção de uma pessoa que tem uma visão de sexualidade completamente pequena. Ou seja, onde que vai ter um relacionamento melhor entre homem e mulher? Quando você tem esta visão, simplesmente quer colocar para a juventude essa redução a tenha prazer, de uma forma completamente arbitrária. Mas se proteja, isso é responsabilidade. Ou seja, não tem responsabilidade entre pessoas. Aqui então tem uma figura bastante ilustrativa para poder fechar esse conceito de gênero. Então, o gênero seria aquilo que você constrói, né? Ou seja, é aquilo que está praticamente na sua mente. E é diferente de orientação sexual, tá? Orientação sexual não é sinônimo de gênero, para aqueles que também não conhecem e não estudam nesses temas. O que é orientação sexual? É a atração afetiva que eu tenho por pessoa. Pode ser do mesmo sexo ou sexo diferente. Então, se você tem num projeto de lei uma tentativa de colocar a terminologia orientação sexual, na prática política pública, o que você vai ter? Você vai ter a apresentação de uma vasta sexualidade, de experiência de sexualidade para as crianças. Vai se colocar nos materiais didáticos, paradidáticos ou na linguagem, porque é necessário. E há várias fachadas bem interessantes. Uma delas é dizer o seguinte, que por exemplo, nós temos que evitar gravidez na adolescência ou doenças sexualmente transmissíveis. Existem gravidez na adolescência, não posso negar, e doenças sexualmente transmissíveis. Mas, senhores, se você permanecer o tempo todo falando disso, é isso que eles procuram. Vou fazer uma experiência com os senhores aqui agora. Não pense em macaco, não pense em macaco, não pense em macaco, não pense em macaco. Vocês só pensaram em macaco agora. Com toda certeza. Não conseguiu pensar em outra coisa. Você fala, não pense em macaco, você lembrou da forma do macaco. Não é isso? Muito bem. Então quando eu te mostro a sexualidade da mais variada forma, aquilo fica poluindo a tua mente, porque nós temos neurotransmissores e o mesmo veículo, inclusive de um vício como as drogas, que fica te estimulando e você procura novamente,
a mesma coisa acontece numa sociedade que supersexualiza a juventude, por todos os meios possíveis. Você abre a televisão, e eu não estou demonizando a televisão, mas você abre e constantemente você tem estímulos de uma sexualidade sempre reduzida a algo que não corresponde à realização humana, do amor e do relacionamento humano. Obviamente a gente precisa ajudar os nossos jovens, mas nós temos um problema, um desafio. A família tem um desafio hoje, temos um desafio dentro da escola, um desafio na sociedade, que é de tentativa de mudança de sexualidade, dessa sexualidade proposta. Então, para gênero, quando você fala sexo, sexo não é sinônimo de gênero. Sexo é apenas a natureza. A sua genitalidade não significa aquilo que você é como pessoa para aqueles que conceberam a ideologia de gênero. Absolutamente. Então, como você se sente é aquilo que importa. Eu costumo dar um exemplo de um alemão, porque é um exemplo público. Ele escreveu um artigo, veio a público e falou isso. E apesar de colocar dessa forma também, eu acho que é importante por ser assim, uma pessoa dizendo de si mesmo aquilo que é gênero. Então eu quero colocar com todo respeito essa pessoa, mas que eu discordo dessa ideia, né? Porque ela não auxilia em nada na construção da sociedade. Ele diz o seguinte: eu nasci homem, mas eu me sinto mulher. Então qualquer pessoa aqui vai pensar que ele é um homossexual. E ele disse: não sou, porque o meu interesse sexual é por mulheres. Então, pera lá, ele é homem, se sente mulher e tem interesse sexual por mulheres. Então o que ele é? Um homem. Ele disse: também não sou homem. Ué, ele não é homem e não é homossexual. O que resta então? Alguém poderia dizer. E ele mesmo disse: sou homem, me sinto mulher e tenho interesse por mulheres porque sou lésbica. Ele sendo homem. Porque agora o que se pretende é uma mudança na linguagem. Na linguagem. Não existe heterossexualidade e homossexualidade. O que existe para eles é cisgênero e transgênero. Essas deveriam ser as terminologias para se ter uma sociedade igualitária. O que é cisgênero? É uma pessoa que tem a conformidade da sua identidade biológica e psicológica. Então, a minha parte biológica, a minha natureza, a forma como eu me sinto, então eu sou cisgênero. Não é para falar homem ou mulher, cisgênero. O que é o transgênero? A pessoa que tem uma biologia e se sente diferente. Se sente diferente da sua biologia. Então, não é homossexual ou outras coisas mais que poderiam colocar. Não. É transgênero. E aqui você pode ter uma infinidade. E você pode mudar a qualquer momento. Não é de forma fixa. Não é de forma fixa. Isso é importante dizer, porque as pessoas pensam que assim, então me definir assim. Não, isso não é identidade de gênero. Isso não é. Ou seja, eu posso mudar quantas vezes quiser, milhões de vezes ao longo do dia. Me sinto agora cisgênero, agora transgênero, e agora posso mudar de qualquer forma. Tanto faz. Isso se pode se definir, isso é a ideologia de gênero. Por isso é uma ideologia, porque ela não parte da ciência, da lei natural, do que os senhores quiserem abordar. Ela não tem um princípio lógico, porque ela foi construída para isso. Eu sempre costumo dizer que é uma guerra de linguagem, porque realmente acompanho as discussões internacionais sobre essa questão e vejo que tudo é na linguagem. Poderia colocar inúmeros exemplos, mas eu coloquei aqui de uma forma quase como que pergunta e resposta, né? Para dizer no início aqui que as pessoas pensam que sexo é sinônimo de gênero e não é. Aqueles que defendem o uso da palavra gênero não fazem devido a um senso escrupuloso de decoro. Para eles, gênero e sexo não são sinônimos. Sexo se refere à biologia, como já expliquei. Não são. Aqueles que defendem gêneros, chamado pró-equidade de gênero, eles não tratam como se fosse sinônimo. Para eles não é. É uma maneira mais polida, para não dizer sexo, porque sexo tem uma conotação de atividade sexual. Em vez de falar qual é o seu sexo, eu falo qual é o seu gênero. Por exemplo, o passaporte da Argentina não tem mais o seu sexo e nem a filiação, ou seja, pai e mãe. Como é que é o nome mesmo? Perdão? Genitor. Isso, genitor 1, genitor 2. Entende? Ou seja, qual é o problema em ser pai e mãe? Ué, se não é para tornar uma sociedade igualitária, então nós temos que retirar a linguagem. Este é o alvo.
a alterar a linguagem comum que nós temos na sociedade. Vamos ver um pouco como se trata na ONU a questão de gênero, já há muitos anos, né? Quando se trata de gênero, se tenta colocar na mídia que gênero seria então uma maneira de fazer com que na educação dos homens, os homens pudessem ser mais sensíveis para a realidade da mulher, que tem um novo status na sociedade, com novos direitos, e por esse motivo então nós temos que educar que o homem entenda que a mulher tem tripla, quádrupla, quantas jornadas possível. O homem só tem uma, ele chega em casa e é descanso, e a mulher chega em casa e não descansa. Eu não tenho como negar isso, porque realmente as mulheres, vivem a minha mãe e tal, é a realidade. Só que então pareceria então que gênero seria uma coisa positiva. Para que, senhores e senhoras aqui presentes? Isso é apenas uma fachada para que as pessoas comprem a ideia, porque o que vem depois não é respeito à mulher. Por que não é? Butler diz que o sujeito do feminismo não pode ser a mulher. Ué, sujeito do feminismo não pode ser a mulher? Pode ser o que então? O homem? Não é feminismo? Não, porque ela mesma diz que a identidade feminina não existe. A identidade masculina não existe. Então, por esse motivo é que uma política pública para a mulher, ela pode até pensar que gênero seria para ajudá-la, mas segundo aquelas que deram liga e forma para gênero, não. Por isso que eu sempre convido, leiam, por favor, aquilo que elas escrevem, para que não tenham dúvida de que a ideologia de gênero, ela não faz um bem para ninguém na sociedade, absolutamente ninguém. Aqui é apenas para mostrar o seguinte, é só para dar um aperitivo do que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Aqui são vários cartazes de cursos e seminários, como por exemplo eu mesmo já fiz, de gênero. Eles não chamam ideologia de gênero, é lógico. Eles na verdade ficam até incomodados com a palavra ideologia na frente de gênero, porque eles colocam como identidade de gênero, igualdade de gênero, relações de gênero, papel de gênero, perspectiva de gênero. Resumindo tudo, é uma ideologia. Na prática, quando você lê, você pode ler 10 mil livros deles, de várias autoras diferentes, ou todas que a autora escreveu, é uma ideologia, evidente para aquilo que você consegue perceber. Mas, o que acontece? Por que algumas pessoas estão encontrando especialistas em gênero? Porque já estão se dando cursos no Brasil já há mais de 20 anos. Já se dá realmente dentro de universidades federais, departamentos de gênero, que se conseguiram espaço para tratar dessa temática. Então, aqui perto em Campinas, é a mais antiga de todas. A Unicamp tem um departamento chamado PAGU, né? Um departamento que trata da questão de gênero. E por isso, então, você vai encontrar uma pessoa tratando sobre o assunto. Isso não é incomum, mas uma parcela muito pequena. Agora eu quero mostrar uma página. Depois de a gente transitar um pouco no conceito e naquelas que criaram gênero, especialmente Butler, né? Vamos entrar um pouco nas consequências, mostrando realmente de fato os fatos, os dados sobre gênero. Isso é o mais importante. Por que eu considero mais importante do que entender gênero? Para ver se isso funciona. Tem que ver realmente quais são as consequências. Fez um bem na sociedade? Perfeito, então vamos colocar no Brasil. Não fez, para que eu vou copiar? Então eu quero citar um artigo que saiu no Zenit, foi traduzido, chamado Secularismo na Suécia. O autor deste artigo, ele é sueco, e então ele conta a realidade da Suécia, e cada um pode pesquisar sobre a Suécia, independentemente deste artigo e do seu autor, para poder realmente ver nas fontes o que aconteceu. Então a Suécia, há mais de 20, 30 anos, já trata da questão de gênero. De que forma? As escolas egálias. Imagino que muita gente aqui conhece até o site do professor Felipe Aquino, e se os senhores colocarem lá ideologia de gênero, escolas egálias, vocês vão encontrar ele falando sobre as escolas egálias também, para aqueles que não leem inglês, para poderem dar outras fontes. Mas as escolas egálias são as escolas na Suécia, onde você vai educar uma criança retirando todas as formas de violência à identidade sexual. Então, não se pode mais chamar meninos e meninas. Então, lá se criou um pronome, uma nova terminologia, para não chamar ele e ela, então tem o hen. Porque no inglês você tem o ele e o ela, e você tem o it, que seria quase que para coisas, né?
Então na Suécia é a mesma coisa também. Você tem um hen, que é um pronome para você poder chamar as crianças de uma forma assim impessoal. É uma linguagem. Por quê? Porque o professor ali, ele é o veículo de imposição cultural para aqueles que acreditam em gênero. Então se ele chama ele está cada vez mais ajudando a construir a identidade sexual daquela criança. Então ele não pode chamar desse modo. As escolas regálias também tiraram as cores azul e rosa, porque estão muito vinculadas na concepção de gênero a sexo masculino e sexo feminino. Então tinham que ser retirados. O que mais também se fizeram? Os famosos banheiros de gênero. O que é um banheiro de gênero? Um banheiro coletivo. Entram todos juntos, meninos e meninas. Não é entra o homem, usa, sai e entra, usa a mulher. De fato, isso aconteceu na Suécia e acontece, né, até hoje, e em vários outros países também, e chegou ao Brasil. Eu vou mostrar isso depois, né? Essa questão de entrarem juntos no banheiro. Aqui eu já perguntaria, eu já tive a oportunidade de debater com pessoas pró-equidade de gênero, várias vezes já debati. Veja, eu debato ideias, não as pessoas, né? Mas quando debato ideias, eu falo, senhora, a senhora não fala que é para proteger a mulher? Que mulher está protegida no banheiro de gênero? Por favor, me responda, porque eu tive na plateia no Mato Grosso, eu palestro semanalmente em muitos estados, e especialmente por causa desse tema, viajei aí mais de 500 cidades do início do ano até agora. Então, veja, eu encontrei numa situação uma professora que levantou a mão, interrompeu a palestra para poder falar, professor, eu quero dar um testemunho aqui. Eu falei, por favor, olha, no meu colégio há divisão de homens e mulheres, mas não há divisão entre professores e alunos. Então eu fui usar o banheiro, encontrei o jovem, um menino, eu pedi licença a ele, eu estava no meu ciclo menstrual, queria me trocar, desculpem colocar público assim, mas foi público também. Ela queria usar o banheiro, o garoto disse assim para ela, se você me discriminar eu vou te processar. Ela teve que usar, então entrou no box para poder se trocar, e ele ouviu o som e zombou da professora. Quem aqui é o violador? Quem aqui é o opressor? Eu também não quero condenar o garoto ali, mas assim, ele está errado. É um banheiro feminino, além da própria atitude dele, ou seja, é uma mulher. Então onde está o respeito à mulher naquela situação? É isso que me chama a atenção. Fora o fato seguinte, os senhores podem pesquisar, é dado governamental da Suécia. Eu dou o link, a minha exposição é pública, minha fala é pública, os dados que estudo são públicos. Então o dado da Suécia hoje é que a Suécia é a segunda capital de estupro no mundo. No mundo. Aumentou vertiginosamente. Quanto tempo faz isso? Nos últimos 25 anos. Então, estudando as estatísticas da Suécia, ainda que a gente encontre nas mídias, aí fala, a Suécia é um lugar bem desenvolvido. Humanamente falando, não. Pode ser até economicamente, mas humanamente não. Porque a mulher, imagina, a mulher vai a um banheiro, e ali eu disse que eu não me sinto homem, e eu entro naquele banheiro, e de repente posso violentar uma mulher. Imagina se colocar isso também numa escola. Nós vamos banalizar as situações. Isso é muito preocupante. Isso realmente quer se abafar na Suécia. Isso. Inclusive, num debate, uma senhora pró-gênero disse assim, mas professor, os meus dados dizem que a melhor relação entre pais e filhos na Suécia. Eu falei, olha senhora, pode ser, porque eles nunca se veem, né? Aí ela, como assim? Eu falei, se a senhora não sabe, a educação de período integral é obrigatória na Suécia. Por favor, a senhora pesquise. Eu posso cair no descrédito falando isso em público, sendo filmado. Pesquise, é obrigatório. Os pais são progenitores, quem educa é o Estado. Entra a partir de 1 ano de idade no período integral. Ele chega em casa, come e dorme. Ótimo relacionamento. Oi filho, boa noite, bom descanso. Relacionou-se. No dia seguinte você vai lá e entrega para o Estado de novo. Fala, educa meu filho para mim. É isso que é a Suécia. E não é diferente em muitos outros países, não, o caminhar. Então, colocar um dado desse, eu até quando eu falei assim, qual é a fonte da senhora? É uma ONG? É uma ONG das pessoas que acreditam nisso? Então a senhora me desculpe, porque se vocês colocam o que vocês quiserem, eu estou vendo a realidade, né? E não aquilo que é subjetivo. Aqui, inclusive, a Canção Nova fez uma reportagem, que o título, se quiserem copiar para poder assistir o vídeo, é só colocar ideologia de gênero, Suécia inclui pronome pessoal neutro no dicionário oficial da língua. Não precisa nem anotar. Depois eu deixo à disposição os slides e assim podem, inclusive, procurar depois. Aqui um vídeo importante, de uma situação bem importante. A gente vem falando desse vídeo porque ele realmente é importante. É um jornalista da Noruega. A Noruega, no ano de 2008, foi o país em que mais se colocou gênero no mundo.
Então esse jornalista, querendo entender o que era, ele entrevistou os departamentos de gênero e médicos, fez um documentário e apresentou. Esse documentário está legendado, basta colocar no YouTube O Paradoxo da Igualdade. E é interessante por quê? Pelas reações que o departamento de gênero tem quando encontra um médico refutando aquilo que seria a sua base pseudocientífica, e eles não têm como responder. O mais importante o vídeo não mostra. Os departamentos de gênero da Noruega, Dinamarca e mais acho que outro país fecharam depois de que se entendeu o que era, porque esse documentário foi a público. A nação assistiu esse documentário, então ações foram tomadas, se procurou saber quanto que foi investido nesses departamentos e depois eles foram fechados. Então, este vídeo é interessante por esse motivo, porque ele tem servido de alerta também. Um outro vídeo eu vou indicar no final, a partir de um site para os senhores, que é um vídeo também importante. Aqui um caso que eu considero mais importante, porque estamos falando de famílias, que é o caso da Alemanha. Isso aqui é o título está no site que eu mantenho, né, que é o biopolitica.com.br, de uma situação que acontece na Alemanha. As pessoas não estão acompanhando o que está acontecendo na Alemanha, então rapidamente o que acontece? Gênero foi aprovado como lei no país. Depois, a educação sexual obrigatória, e o terceiro passo foi a mudança no Código Penal. O Código Penal colocou um dispositivo de criminalizar aqueles que discriminam o gênero. Aqui então está um criminoso, um pai de família que a sua filha maior passou mal na aula, não quis ir na aula, pediu ao pai para não ir. Então o pai falou, não precisa, e não foi. Obviamente não foi um caso isolado, muitos jovens deixaram de ir nas aulas de gênero obrigatório. E o que nós tivemos no final disso? Se percebeu e se aplicou a lei, com multas. Então o policial vai multar este pai no valor de 40 euros pela ausência da filha na aula. Comprovadamente, devia ser assim porque não estava doente. E o fato é que o pai se negou e foi preso 40 dias. A mãe estava amamentando o bebezinho que está ali. Ficaram bem conhecidos por isso. Depois que parou o período de amamentação, foi presa por 40 dias. Ah, mas é um caso isolado, disse uma senhora pró-equidade de gênero quando eu mostrei isso também numa plateia. Falei, caso isolado? Falei, olha, eu estudo o que vocês leram, por favor, eu estou indicando para a senhora ler. Isso não é um caso isolado, são centenas de pais na Alemanha hoje. Há um problema social. Foram criadas inúmeras entidades de pais militando só por uma coisa, apenas o direito de escolher, conforme a Convenção Universal de Direitos Humanos, o direito de escolher os valores e a educação dos seus filhos. Apenas isso, nada demais. Não está querendo bater em ninguém, violentar ninguém. Apenas que eu, como um pai, se sou responsável legal por um crime do meu filho, eu também devo ser responsável também para que eu possa educar meu filho conforme meus valores. E sejam eles cristãos ou não, mas que o pai possa decidir. Se é um campo de liberdade de gênero, por que gênero então aqui está subtraindo o direito dos pais? Não era para ser tolerante e igualitário? Onde está a igualdade e a tolerância no caso, nestes casos que estão ocorrendo na Alemanha? Então, onde se coloca gênero, acontece isso. Obviamente, se trilharam passos na Alemanha para chegar a isso, diferentemente do país nosso aqui, ainda está longe disso, mas é um caminhar. Assim já se fez na Alemanha e está percorrendo esse caminho em outros países. A Colômbia, por exemplo, aprovou gênero e educação sexual obrigatória nas escolas. Isso já se tem. E aí o pessoal vive falando assim, ó, Estado é laico, Estado é laico, Estado é laico. Praticamente assim, como se fosse um mantra, um talismã, assim, né, para que os cristãos fiquem calados. Né? Mas essa questão não é simplesmente concernente aos cristãos. Isso aqui é o bem da humanidade. Eu colocaria aqui um vídeo, mas eu não vou fazer isso pelo tempo que eu tenho também, para respeitar o tempo. É um vídeo interessante, eu vou indicar o vídeo da França, um vídeo da Colômbia, e vou direto ao Brasil, ao nosso país. Muito bem, então eu começo aqui do recente. Não vou fazer um histórico como em algumas exposições que tenho feito, mostrando a história do Brasil sobre a ideologia de gênero. Farei isso em Valinhos no dia 4 agora de julho, com outros professores também, que também, como eu, também refutam gênero. Estaremos em Valinhos dando um curso o dia inteiro sobre gênero. Então, aqui, o Plano Nacional foi aprovado em junho de 2014, sem gênero. A lei, então, o plano deixa de ser um PL e se torna lei. Qual é a lei? 13.005.
Quer anotar? Anota, 13.005. Procure na Câmara Federal e veja o texto na íntegra, se tem gênero. Não tem. Por que não tem? Está escrito nas notas taquigráficas do Congresso Nacional. Os parlamentares discutiram por mais de 1 ano e meio e depois de comprovadamente perceber a ambiguidade e os riscos dessa política pública, retiraram ela para que o Brasil não a tenha. Aqui está. No início se tentou, está lá o artigo. Eu costumo mostrar porque eu gosto dos fatos. O artigo 2º, que é o artigo que trata da questão de discriminação, mostra que se tentou no início colocar gênero e orientação sexual. O texto sancionado, a lei federal, para os próximos 10 anos de educação do nosso país, não está. A diz é o seguinte: com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Eu estou de acordo com isso. É um texto constitucional. Ou seja, a questão do respeito ao próximo, em que depende da opção sexual da pessoa. A pessoa quer fazer da sua sexualidade o que ela quiser, eu não posso retirar essa liberdade dela. Muito bem. Agora, quando fala de política pública, impingindo, impondo às crianças uma compreensão, eu teria que perguntar à comunidade se ela quer, se ela sabe, se os pais querem, se realmente isso daqui não tem consequências. Tem que fazer um estudo mais aprofundado. Isso é bastante arriscado fazer isso. Então a minha colocação é: realmente eu respeito a pessoa, muito bem. Agora a criança eu não vou impor uma sexualidade totalmente arbitrária. Bom, mas o artigo 8º do Plano Nacional, como ali está, ele diz que municípios e estados deverão, no prazo até 1 ano, 24 de junho já expirou, 24 de junho de 2015, então, elaborarem, aprovarem e sancionarem seus planos municipais e estaduais, conforme a Lei 3.005. Então está aqui o artigo do PNE, Plano Nacional de Educação, que municípios e estados têm que ter os seus textos elaborados e aprovados. Nós já temos, na data atual, já aprovados quase 3.000 municípios. Nós temos aí mais ou menos, nós temos 5.570 municípios no país. Então, mais da metade já tramitaram e já foram aprovados. 95% sem gênero. 95%, significa que quase 3.000 municípios disseram não a gênero. É impossível dizer, como eu li num artigo, que o fundamentalismo está imperando. Então está dizendo que a sociedade brasileira é fundamentalista. Está dizendo então que, por exemplo, nesse final de semana em Roma, 1 milhão de pessoas nas ruas eram fundamentalistas, dizendo não à ideologia de gênero. Era isso então também? Dizendo que o mundo está dizendo não a gênero, eles são todos fundamentalistas? É impossível uma coisa dessa. Eu vejo o seguinte: quando a mídia, ouvi isso recentemente, é uma verdade, a mídia tenta abafar aquilo que é um bem. Quando ela coloca de forma jocosa, é porque ela está preocupada, porque ela já não aguenta, ela não consegue mais esconder a realidade, então ela precisa justamente colocar para a sociedade como um ato de desespero, tentando mostrar como se fosse uma coisa equivocada. Aqui está o problema. Eu dou o nome ao problema porque, de fato, é daqui que origina a questão dos municípios terem tentado colocar gênero. O CONAI, a entidade a qual eu mesmo posso frequentar, os educadores frequentam, né? conai2014.meg.gov.br. O site está ali, é um print da página, Conferência Nacional de Educação. Então, emite um documento final, meses depois do Plano Nacional ter sido sancionado. Se o Plano Nacional diz que ele é a nova diretriz de educação do país em todos os temas, inclusive nessa questão também, por que, estranhamente, o texto do CONAI devolve a ideologia de gênero? Eu respondo para os senhores lendo o que está ali. Deixa eu ver se aqui não tem para poder apontar. Ali diz o seguinte: coordenador do Fórum Nacional de Educação, Helena Araújo Filho, diz o seguinte: este texto ele será de grande importância para o momento de elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais de educação e para a história da educação no Brasil. Muito estranho isso, com todo respeito ao coordenador. Muito estranho, porque quem deveria ser o texto que fundamenta a elaboração dos textos nos municípios e estados deveria ser o Plano Nacional, e não o texto do CONAI, porque o CONAI é uma entidade
que faz parte do corpo do Ministério da Educação, mas se você tem uma lei, ela deve ser seguida naquilo, inclusive nesse artigo. Então, por que não se faz isso? Porque os municípios, eles também têm liberdade. Ok, tem, mas o executivo está enviando para os municípios e o executivo local está elaborando sem que saiba o que significa essa palavrinha. Então os senhores vão encontrar, muitas vezes no seu município, o texto com a palavrinha de gênero, na concepção daqueles que querem gênero. Aqui uma prova, Plano Municipal de Educação, assim estava, não está mais, agora já mudou, na meta 22, o plano de São Paulo vai ser votado em plenário agora em agosto, data final dia 25, no Rio Grande do Sul, também aqui, se tentou colocar gênero e orientação sexual também, poderia colocar aqui milhares, porque já são 3 mil municípios e mais ainda, que praticamente todos têm a palavra gênero. Mas eu vou indo para os finalmente, mostrando o seguinte, aqui é importante, porque eu tenho que chamar a atenção para nós que somos pais e educadores, para a atenção que nós temos que ter com os nossos filhos e nas escolas também. Se votou muitos planos e de goleada, 15-0, 33-0, 55-0, em várias câmaras. Mas eu ouvi de professores dizendo assim, mesmo sem lei eu vou ensinar gênero. Uma parcela muito pequena de professores falaram isso. Porque obviamente eles estão estudando gênero de acordo com a concepção de Butler e outras teóricas também. Mas eu quero mostrar aqui uma pincelada do que está acontecendo no Brasil em relação a gênero. Eu estudei em especialização gênero, né? Então nós vamos encontrar todo o investimento em gênero digamos assim, como se fossem degraus, né? O que já foi feito em gênero no Brasil? Primeiro se investiu em pós-graduação à distância. A primeira coisa que foi feita no Brasil, lá nos anos 80, vai começando, nos anos 90 pega força, e quase no ano 2000 nós temos aí já um investimento grande em pós-graduação à distância e depois mudança curricular das licenciaturas, colocando gênero. Quem faz pedagogia hoje, muitas vezes vai ter que fazer a cadeira de gênero também, como eu fiz. Então, para mostrar que a formação é continuada. Aqui são materiais para subsidiar o professor, que é a SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, vem fazendo. E nós temos aqui os banheiros de gênero, senhores, atentem, aqueles que possam de repente sentir um pouco de cansaço, né? Diário Oficial da União, 6 de março de 2015, artigo 6º, está ali. Para quem não viu ainda, ou seja, aqui não é uma farsa, está lá no Diário Oficial. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Alguém assistiu aqui, não sei se viu, a matéria que aconteceu em Belo Horizonte? O menininho fez xixi nas calças, foi para casa, o papai viu lá, falou, filho, o que aconteceu? O pai tinha um monte de menina dentro do banheiro. Aí o pai foi à escola, verificou primeiro o banheiro e viu que o banheiro tinha a placa lá, unissex. Foi conversar com o diretor da escola, o diretor falou, é uma lei federal. Desculpem, senhores, mas isso aqui não é lei federal, não tramitou em nenhuma casa legislativa, nem de vereadores, nem Assembleia Legislativa do Estado, nem Congresso Nacional, Diário Oficial, né? Obviamente os pais refutaram, porque não foram nem perguntados. O pai falou, mas espera, o senhor perguntou para a gente se a gente queria? Porque eu posso ter a liberdade, inclusive, de tirar meu filho daqui e colocar em outro lugar. Obviamente os pais se mobilizaram e a escola voltou à normalidade. Isso está noticiado, é só procurar de um mês atrás, Belo Horizonte, banheiros coletivos, banheiros de gênero, tem várias matérias que aconteceram também sobre este assunto. Mas não foi o único lugar, viu? Isso aqui é bem importante, porque eles querem dizer o seguinte, não há diferenças. Como não há diferenças? Não existe diferença entre nós, homens e mulheres? Pelo amor de Deus. Como é que eu posso negar uma evidência? Eu não tenho os mesmos hormônios que uma mulher tem, eu não posso gestar uma criança. Eu costumo dar os mesmos exemplos sempre nas palestras, me perdoem se alguém já ouviu falando isso, mas sinceramente, por exemplo, a questão da dor, os homens sentem mais dor que a mulher, é normal isso, né? Eu, pelo menos, por exemplo, quando a gente está com 39 de febre, só chamar o padre e dar, né, a unção dos enfermos, a gente já está pronto para encontrar com Deus. A mulher, ela consegue, está com 39 de febre, sorrindo, trabalhando. Eu vi isso, eu estava em Lorena no Encontro Nacional de Fé e Política da Renovação, porque, como tenho ido muito a todos os encontros de renovação,
Me chamaram para isso, eu vi uma moça no hotel que foi me atender, sorridente, e ela estava com o termômetro embaixo. Eu falei, senhora, você está mal? Ela falou assim, não, 39 de febre. Sorrindo. Eu olhei para ela assim, nossa, minha senhora, Deus abençoe. Né? Que coisa maravilhosa. Eu estava morto, chega. Não há diferença. Ah, não, mas que você é meio fresco, você é meio mole, você vai aguentar fogo. É mesmo? Então tá bom. Levanta a mão aqui os superdotados que conseguem dirigir um carro, usar o WhatsApp, falar com 4 filhos dentro do carro, comigo que estou aflito vendo ela dirigir sem bater, fazendo todas as coisas possíveis juntas. Porque mulher, ela consegue falar de 10 assuntos ao mesmo tempo, sem conflito, sem choque, e terminar os 10 em qualquer sequência que ela queira. Quando o homem entra na discussão, não, pera, vamos colocar ordem nisso aqui. É uma questão de ordem. Não, vamos terminar o assunto. Por mais que seja jocoso, é verdade. Quantas vezes eu não me senti violentado, minha esposa está conversando com as irmãs, aí eu tentar entrar para participar e conversar, é impossível. Elas ficavam incomodadas e eu também. Não dá certo. Não funciona. Quando eu estava lá com os amigos aqui agora, da comunidade de Famílias Novas e tal, e aí eu lembro que a gente foi comer, aí uma delas levantou para ir no banheiro, a outra foi junta. Vocês vão em pelotão, tudo junto. Eu não levanto e falo, vamos lá. Nem penso nisso, entende? Ah não, isso é próprio, é da construção social. Nossa. Não, é construção, por exemplo, a Suécia proibiu brinquedos que os meninos possam brincar com brinquedos de meninos. E as minhas brinquedos de meninas. Gente, vamos fazer uma experiência, faz à vontade. Pode dar boneca para os meninos todos, à vontade. Olha, meus filhos em casa, quando eles pegam boneca, quantas vezes eu não vi meu filho arrancando a cabeça da boneca, furando os olhos e fazendo assim, caveira, com as minhas filhas assim e tal, jogando bola na cabeça da boneca, rodando a boneca, pintando, abrindo, porque não é o jeito de ser homem, é normal isso. Ah, nem todo mundo é assim? Desculpa, mas olha, ninguém mandou abrir carrinho. Quando a minha mãe, quando era pequena, eu me lembro, eu gostava demais do carrinho, só que eu tinha um controle remoto. E eu falei, nossa, quer ver como esse negócio se move? E abri e ele desconstruiu o carrinho. Eu não sabia que depois montar. A minha mãe gastou uma nota no carrinho. Ela só não me esfolou ouvir porque eu era um filho. Mas assim, ela olhava, por que você fez isso? Era legal quebrar o carrinho inteiro, fazer uma espaçonave, outras coisas e tal. Depois eu fiquei chateado. Mas a mãe não. A mulher, ela quer ter o carrinho para colocar na estante do quarto, arrumado. Ele não gosta de chegar no quarto e pular em cima da cama, fazer assim, que nem cachorro, assim, rodar e tal. É normal. Não é normal isso? Você pode educar bastante para ser educado. A gente é bem ordenado em casa, mas tem diferença. Nós não pensamos de forma igual, não sentimos igual. Eu, por exemplo, eu não fui educado para as artes. Desculpa me expandir um pouco nisso, mas é porque eu não tenho como. Eu gosto demais de mostrar que existem diferenças inatas, outras aprendidas, mas tem inatas. O homem pode estudar arte à vontade, pode ser o Picasso. Desculpa, mas assim, ele é 1 em 1 milhão. A mulher, ela olha para o quadro. Eu entrei no Museu del Prado, em Madrid, aí vi que tinha um monte de mulheres assim olhando para o quadro. Estava olhando alguma assim. Eu olhava para o quadro assim. Eu acho que eu tenho que gravar isso aqui. O quadro era uma tela branca com uma gota vermelha. Eu falei, que isso, gente? A mulher... O que ela encontrou ali? Não sei se a gota pensou na morte da mãe, não sei o que foi. A hora o homem olha e fala, tá bom, próximo. Legal, bonitinho, tal, próximo, tal. A gente gosta de violência, né? Mais ou menos o pessoal fala isso. Há diferenças, você pode educar. Alguns pouquinhos podem ser mais polidos, mas continuam com diferenças. Nós temos hormônios, cromossomos, e todas as diferenças possíveis e imagináveis, que poderia fazer uma fila enorme aqui de comportamentos que não foram apreendidos, que somos nós, da pessoa mesmo, do ser homem e do ser mulher. Então, quando eu falo o que é sexualidade, é ser homem e ser mulher. O filho lá, Jesus, convive com São José e aprende também com ele, né? A menina convive com a mãe e aprende também a ser menina e mulher também. O que querem hoje é não ter família perto, para não ter referência, não ter referência de identidade também. Mas damos sequência, chegando nos finalmente. Aqui também um prêmio chamado Construindo a Igualdade de Gênero do Brasil, desde os anos 2005, aqui a tabela deles, está aqui, ó, desde os anos 2005, a tabela deles, está no site, né?
tantos quantos eles alcançaram até 2010. Mais de 15 mil alunos de ensino médio, graduação, pós em mestrado, doutorado e escola promotora de gênero. Por que eu gosto de mostrar essa tabela? Isso aqui é uma ferramenta psicológica. É como se introduzir gênero de uma forma silenciosa. Eu ofereço R$10.000 por uma redação de um aluno de ensino médio. Pais e mães aqui presentes, se você chegar para um ensino médio, eu sou professor, você pode ganhar R$10.000 por uma redação bem feita. O garoto vai aprender a escrever, para ver se ele ganha os R$10.000, não importa o que seja, pode ser o ET de Varginha, não interessa. Se for gênero, eu vou aprender gênero também, para fazer uma redação, né? Aí também se investe em artigos científicos de gênero, em proposta pedagógica de gênero, que é tornar o país de gênero de uma forma subliminar, entrando como se fosse uma perspectiva que todo mundo quer. Aqui então, para não ver que é só na Suécia, tem uma professora do Rio Grande do Sul escreveu, vale a pena baixar o PDF da internet, Manual para o Uso Não Sexista da Linguagem. É um manual que vai justamente dizer dessa questão do ele, do ela, de todas as formas de violência na linguagem. Então eu, para ajudar essa professora, eu mesmo, estou patenteando, concordo com ela, então não vou chamar mais ele de ela, na sala, menino, menina na sala de aula, vou chamar coisa, vem cá. Coisa 2. Você vai vou chamar, vai ter que ser por número de novo, né? Como não pode chamar mais mãe e pai, também fala, coisa, a progenitora te aguarda, ou progenitor 1. Eu não sei se vai ser progenitor ou progenitor, porque tem masculino e feminino aqui escondido. Vai ter que criar uma outra palavra também. Mas esse malabarismo linguístico, desse subjetivismo, desse relativismo, não sei onde pode parar, porque realmente, em nome disso, como é que eu vou tratar a pessoa mais? Eu não sei como é que vai ser. Imagina se fosse nos filmes assim, coisa para cá, coisa para lá, não tem como isso aqui também. Desculpa a forma jocosa, mas gênero pode baixar a políticas públicas exageradas e extremistas. Verdadeiramente, os fundamentalistas extremistas são eles, porque querem impor uma coisa extremada e completamente fanática. Quem está por trás? Só fica pensando que nasceu no Brasil, né? A gente tem que recorrer a falar isso, porque foram eles, aqueles que financiaram. Então, já conhece essa história. Não conhece não. Lê sobre o assunto para ver. Né? A Fundação Ford financia há praticamente 30 anos gênero no mundo. Eles colocam dinheiro nisso, em ONGs no Brasil e em todos os lugares. A Unicamp tem verba da Fundação Ford. É só entrar no site da PAGU, procure PAGU, P-A-G-U, PAGU aqui da Unicamp, e procura ver no site deles. Vamos ver assim a sigla, o logotipo de quem? Fundação Ford. Financia eles. Então é normal. Eu nem respondo esse tipo de coisa, porque eu não preciso responder. O Brasil está dizendo não a gênero. Mas eu vi Obrigado. Estão me falando que eu tenho mais 1h30. Eu vi o cartaz. Estou nos finalmente. Né? Então, eu vi um texto que no final era assinado por várias entidades pró-gênero. Gente, aquela entidade ali, por exemplo, Ecos. Entra no site, vê quem é Ecos. Vê se você está representado por ela. São entidades que não representam ninguém na sociedade. E aí você vê as ideias, inclusive, que eles estão colocando lá. Representam ninguém também, com toda certeza. Então eles podem fazer tantos textos quanto quiserem. A mim realmente não representa, e eu vejo que não tem representado o país inteiro. Então a Fundação Ford, a Federação Internacional de Planejamento Familiar, que faz cartilhas para 170 países no mundo, colocando sexualidade de muitas formas. Aqui as mais importantes, a Unesco, é só vocês colocarem no YouTube, Unesco, cartilha 2013. Vamos ver que a Unesco fez uma cartilha de sexualidade para o Brasil em 2013, a partir dos 5 anos de idade. Bem interessante a cartilha. Quando você tiver a tentação de começar a ler o conteúdo dela, vê a primeira página, nosso compromisso com o gênero. A Unesco, ela desde o seu nascimento, lá nos anos 40 e tal, fala de gênero, quando antes mesmo de estar sendo criada essa ideia, já fala do seu compromisso com o gênero. A Unicef também e o Fundo de População das Nações Unidas. Como eu conheço isso, gente? Aqui foi lido nos meus títulos aqui e tal, que na verdade eu sou um membro de uma entidade que congrega muitas entidades que frequentam a EA. Nós somos registrados, acreditados dentro da Organização dos Estados Americanos, onde se discutem políticas públicas internacionais para as Américas. São textos resolutivos que depois também, com poder de corte, chega no país, pressionando o país em relação àquelas políticas. Agora a última teve em Washington,
Eu estive lá agora, período de 11 a 17 de junho aqui agora, eu estive lá também discutindo nas mesas de democracia, desenvolvimento, segurança e direitos humanos. Ou seja, tem todo tipo de gente lá, de organizações, de entidades, né, que organizadas estão lá tentando colocar as suas demandas. Estava na mesa de educação tentando falar de educação. Lá no Marajó tem uma situação que eu conheço muito bem, a gente tentando tratar da questão das crianças, tentando falar, por exemplo, da questão dos deficientes, o acesso à cultura, no sentido de boa literatura, e falando de tantas outras coisas de educação. Por 10 horas, um grupo organizado não falava de outra coisa a não ser sexualidade, de forma monotemática, ao ponto que eu falei, desculpa, os senhores só entendem disso em educação? Sexualidade? Porque quando eu venho falar disso no plano municipal, por que só fala só de sexualidade? Eu falei, porque eu conheço eles, e eles só falam disso nos organismos, na ONU não é A. Eles querem impor à América Latina que se passe isso. Não sei se acompanharam, foi 50-0 na Argentina, se colocaram ideologia de gênero agora. Não sei se viram, já aprovou-se na Argentina a ideologia de gênero. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é. E lá, graças ao bom Deus, né, os textos resolutivos deste ano não tem nada que fira a família. Foi um trabalho gigantesco, né? Obviamente sem violentar ninguém, mas para que realmente pudesse se ver a família com outros olhos. E os textos não saíram realmente contrários à família, graças a Deus. Aqui só para poder citar rapidamente, nos meus 5 minutos, não chegou ainda, tem um pouquinho mais, tá? Então, é para citar apenas para aqueles que de repente falam, puxa, mas e a igreja? A igreja então diz o seguinte, digamos assim, do mais recente para trás. Nós temos o Papa Francisco que falou 4 vezes nas catequeses das quartas-feiras, que podem ser encontradas, então também precisando na internet, ele falou da ideologia de gênero. A ideologia de gênero está criando grande confusão, ele disse. Outra frase dele, de colonizações ideológicas, que retirar as diferenças entre homens e mulheres, isso não será uma solução, e sim o problema. Palavras dele. Inclusive na encíclica dele agora também, ele fala também da questão da ideologia de gênero, falando das diferenças sexuais que devem ser respeitadas e mantidas também. Aqui um texto importante para todos nós, porque o pessoal gosta de ficar falando assim, né? Eu vejo gente assim, com todo respeito todo mundo, mas sempre tem uns linguarudos, né? Fala assim, os bispos não falam, como não falam? Está aqui, ó, 2007, documento de Aparecida, artigo 40, fala de ideologia de gênero, entre os pressupostos que enfraquecem e menosprezam a vida familiar, encontramos a ideologia de gênero, segundo a qual um pode escolher a sua orientação sexual sem levar em consideração as diferenças dadas pela natureza humana. Isso tem provocado modificações legais que ferem gravemente a dignidade do matrimônio, o respeito ao direito à vida e à identidade da família. Isso aqui é bispos da América Latina. Então, nós estamos super bem representados, né? E é um texto de 2007. Aqui também o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, um documento pouco lido pelas pessoas. Se você pegar a parte que concerne a família, capítulo 5º, vai falar também da ideologia de gênero. Se eu não me engano é o artigo 224 ou 225, e também, obviamente, na mesma linguagem também. Eu não preciso citar para trás, poderia citar Bento XVI, onde ele fala que a ideologia de gênero ele fala que é uma moda atual, né? Ele fala assim, muito negativa, que disfarça e tem falsos direitos, alegado progresso de um alegado humanismo. Essa fala de Bento XVI foi feita em dezembro de 2012, pode ser encontrada no Google, só colocar Bento XVI, 2012, dezembro, Cúria Romana e Ideologia de Gênero. Coloca no Google, eu falo para os jovens desse modo porque eles sabem, o Google é o oráculo do Senhor, você põe e ele responde, né? Então você põe assim, aparece tudo, né? Aí aparece lá, de repente para discutir, encontrar no site do Vaticano, você não encontra no Google. Então aqui, obviamente, pessoalmente, né, ou seja, eu fiz uma campanha por isso. Isso aqui é um material que nós fizemos, Renovação Carismática teve como causa no Brasil, mas a renovação foi uma tantas, inúmeras comunidades de aliança, pastoral familiar super envolvida, foram centenas de bispos também emitindo notas, daqueles também que iam sabendo também, que quiseram fazer. Eu lembro que eu estive no regional que congrega ali Goiás e Brasília, com o Dom Messias, depois o regional soltou, depois eu vi o regional de Tocantins, Mato Grosso, Paraná, aí começaram a soltar todos.
Eu achei bom, sabe por quê apenas? Porque sempre tem, desculpa usar o termo, os linguarudos, né? Que falam, os bispos não falam. Como não, filho? Tá aí. Abre o olho. Não estou falando de ninguém aqui, tá? Mas como está gravado, eu gosto que fique gravando para depois ficar no YouTube. Mesmo falando, veja lá se ele está falando. Está super falado. E mesmo que não falasse, não precisa, porque nós temos muitas coisas. E aqui um material que foi muito usado e combatido também por alguns pouquíssimos grupos pró-gênero, que falam, mas que uma forma jocosa. Não, não é forma jocosa. Isso aqui foi construído para esclarecer ao parlamentar de uma forma bem sucinta, bem clara, bem reduzida para ele. Esse material então está disponível, depois deixo também para que possam ver essa cartilhazinha, que é um folhetinho apenas, né? Isso aqui foi o pessoal, os jovens do Mato Grosso, fizeram uma camisa com aquele coração e que andaram pelo Brasil, aí não só no Mato Grosso, muita gente também que fez camisa. E termino então colocando aqui uma indicação, o site nosso, o Observatório Interamericano de Biopolítica, que é biopolitica.com.br. Lá os senhores vão ter vídeos, inúmeros vídeos sobre gênero, várias coisas que nós colocamos lá também, que não vai aparecer aqui agora, né? Também tem artigos também, e nós estamos alimentando constantemente o nosso site também. Eu não sou parlamentar, mas como acompanho política internacional, sei que por meio das políticas vem se ferindo a família em muitos países. Então nós resolvemos, como disse o Papa Francisco, se a política vai mal é porque os cristãos não estão nela. Não me sinto chamado a ser parlamentar, não tenho interesse algum em relação a isso, nem partidário, né? Respondi até um questionamento, falou, qual partido? Eu falei, filho, isso aqui é de todos, isso aqui é uma política internacional, pode encontrar em qualquer um, porque as pessoas estão sendo enganadas, parlamentares estão sendo enganados, o povo está sendo enganado, todos estão sendo enganados. Se você estudar, não tem ninguém realmente sendo respeitado. Então eu termino dizendo, gênero não é para proteger a mulher, gênero não é para proteger minorias, gênero é para combater família. Então por isso eu agradeço a atenção de todos, peço que rezem por minha família e que Deus, como cristão, né, e que todos devemos ser respeitados como cristão também, termino dizendo que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor para sempre, porque é por Ele que realmente nós estamos percorrendo esse Brasil e tentando esclarecer as pessoas que nós não precisamos dessa ideologia. Muito obrigado, fiquem com Deus.